E aí, gente, olha só quem veio fazer essa abertura comigo. Fala oi, pessoal. Fala oi. Oi. Isso aí. Muito bem. Eu queria que você estivesse tão conectado com a realidade de Deus, porque Ele vai invadir a sua casa aí onde você está e tomar esse espaço e alcançar você no dia de hoje. Temos um encontro tão especial, tão bom, por isso não perca esse momento único com nada. Se desconecta de tudo, se concentra no Senhor, ouve essa palavra dele que vai impactar seu coração, renda adoração a Ele. E eu quero, em nome de Jesus, que seja um dia de reconciliação na sua casa, que seja um dia de cura, que seja um dia de graça, que seja um dia de alegria, que seja um dia diferente, por causa da presença de Deus que virá sobre você a partir desse nosso encontro. Vamos orar nesse momento? Pai, eu quero te rogar, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor vá alcançando, Deus, cada um, Senhor, cada um, Pai, dos seus filhos, ó Deus, nesse momento, Pai. Derrama a tua graça, derrama o teu amor, derrama a tua vida, Espírito Santo de Deus. Faz a tua obra em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Coração. Isso aí, Timóteo. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui. É um prazer poder participar desse momento tão importante, tão gostoso, que é adorar a Deus através de algumas canções. Quero convidar você a se unir a nós agora, nesse momento tão gostoso, tão importante para as nossas vidas, onde a gente adora a Deus. Então, a primeira canção que a gente quer cantar fala sobre o amor de Deus, fala que Ele é o amor que a gente precisa para viver. Vamos cantar essa canção e declarar que Deus é o nosso amor. Melhor lugar pra ficar do que ao lado de Deus. A vida só fará sentido se for ao lado de Deus. Não há melhor lugar pra ficar do que ao lado de Deus. A vida só fará sentido se for ao lado de Deus, porque Deus é o amor, porque Deus é o amor. Tudo que a gente precisa para ser feliz é o amor, nada mais que o amor. Tudo que a gente precisa para ser feliz é o amor, nada mais que o amor. O amor em casa, no casamento, com os amigos ou em qualquer relacionamento. O amor em casa, no casamento, com os amigos ou em qualquer relacionamento. Precisamos do amor, precisamos de Deus. Precisamos do amor, precisamos de Deus, porque Deus é o amor. 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 Deus é o amor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar sem
desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ainda que o chão se abale, não temerei, eu não temerei, não, 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 não. Ainda que os montes se movam, não temerei, eu não temerei, não, 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 não. Ainda que o chão se abale, não temerei, eu não temerei, não, 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 não. Ainda que os montes se movam, não temerei, eu não temerei. Deus é meu refúgio, Ele é minha força, socorro que não falta quando preciso. Deus é meu refúgio, Ele é minha força, socorro que não falta quando preciso. O Todo-Poderoso está ao nosso lado, o Deus vivo. O Todo-Poderoso está ao nosso lado, o Deus vivo. O Todo-Poderoso está ao nosso lado, o Deus vivo. O Todo-Poderoso está ao nosso lado, o Deus vivo. Aquietai-vos e sabei que sou Deus, Rei de todas as nações. Aquietai
saber que o controle de tudo está em minhas mãos. Aquietai-vos e saber que sou Deus, Rei de todas as nações. Aquietai-vos e saber que o controle de tudo está em minhas mãos. Aquietai-vos e saber que sou Deus, Rei de todas as nações. Aquietai-vos e saber que o controle de tudo está em minhas mãos. Deus é meu refúgio, Ele é minha força, socorro que não falta quando preciso. Deus é meu refúgio, Ele é minha força, socorro que não falta quando preciso. Você está em busca de sabedoria? Eu também tô. E em tempos como esses, nós precisamos sim de fato buscarmos sabedoria no Senhor. E a sabedoria vem a partir do momento que a gente toma Deus como a nossa referência final para a existência. Isso é o que significa temer a Deus. Temer a Deus é fazer com que a pessoa do Criador de todas as coisas, aquilo que Ele de fato ordenou para que nós fôssemos quem nós somos, a saber, gente, ser humano, seja praticado por nós. Isso é sabedoria. E apesar de ser simples, é ao mesmo tempo desafiador e tanto quanto complexo diante das demandas que existem diante de nós, numa época onde as pessoas não temem mais a Deus, nesse sentido de se apropriarem de fato desse amor, dessa paixão, desse assombramento pelo Senhor, assombramento no sentido de admiração, de dizer, uau, que Deus grandioso, forte e tremendo é esse, criativo, inteligente e sábio, que de fato nos dá uma agenda de como nós devemos viver o nosso dia a dia. E por isso que é indispensável nós fazermos a leitura correta dos nossos dias. E nós vivemos dias onde as pessoas estão cada vez mais cheias do discurso. É o discurso da ideologia do momento. É o discurso do partido que ela abraçou. É o discurso de tal político. Ou é o discurso de tal religião que ela possui, seja ela cristã ou não. As pessoas estão cheias de discurso. Mas, como já dizia um amigo meu, eu quero é vida. Afinal de contas, é muito fácil, em meio às redes sociais, nós exponenciarmos as nossas vidas a partir da fala, a partir do discurso, a partir da mídia, a partir daquilo que as pessoas veem em nós. Mas o importante não é tanto a sua fama, não é tanto aquilo que as pessoas falam de você. O importante é sua integridade. E aqui a gente já delimita dois aspectos que são extremamente importantes para nós refletirmos, que é reputação versus integridade. Afinal de contas, ambas as coisas são essenciais para a gente. A gente precisa ter boa reputação, mas boa reputação não é suficiente.
Porque as pessoas podem fazer com que você tenha má reputação dentre determinados grupos, porque afinal de contas essas pessoas têm uma série de coisas em seu coração contra a sua vida, não necessariamente porque você fez algo de errado. Então a sua reputação não é tão boa, é má, como era o caso de Jesus. Jesus, ele era tido como um amigo de pecadores. Ele só anda com uma turma meio estranha, esse Jesus, né? Amigo de prostituta, amigo de publicano. Publicano era o político da época, né? Dentre outras coisas. Então, reputação, ela diz algo sobre nós, mas não diz tudo sobre nós. É bom ter boa reputação? Obviamente que é bom ter boa reputação. Mas melhor do que ter uma boa reputação é você ter integridade. É você realmente ser quem você diz ser. É quando há um alinhamento entre seu discurso e a sua prática de vida. É aquilo que você é quando ninguém te vê. Aquilo que você é quando a sua família vê você. Você precisa ter essa integridade. Não há uma desconexão entre o interior e o exterior. Em tempos onde se exasperam discursos, o que vai falar alto em meio a essa sociedade, principalmente para a gente que quer manifestar algo novo e bom, principalmente a gente que se apropriou daquela palavra onde Cristo Jesus falou que nós somos luz do mundo. As pessoas devem olhar para nós e, vendo as nossas boas obras, ver algo novo e diferente. Integridade, o caráter, diz muito. Logo, reputação é aquilo que as pessoas falam sobre você. Integridade é aquilo que você é de fato. É aquilo que Deus vê quando ninguém vê. E sabe o que é tão interessante? É que dentro desses aforismas no livro de Provérbios, o que são aforismas? São determinadas considerações factuais, reais, em relação à existência e à vida, ditas de uma maneira pontual, entende? Ditas de uma maneira popular. Então, em mais um aforisma de Provérbios, a gente vai ver o quanto Deus, ele, em meio ao mundo fake, em meio ao mundo onde as pessoas buscam a fama pelas mídias sociais, o Deus Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, ele não olha para reputação necessariamente, entenda bem, mas ele olha para integridade. E o texto de Provérbios diz assim, no capítulo 11, versículo 20: o Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. Em outras traduções, aqui está dizendo que Deus abomina, ou os perversos de coração, aqueles que em seu coração, em seu interior, têm caminhos tortuosos, ou seja, aqueles que não manifestam de fato quem eles realmente são para as pessoas, a partir dos seus discursos, digamos assim, a partir das suas falas manipuladoras, a partir da sua boa retórica, da sua boa apresentação, do seu jeito de se vestir. Essas pessoas que são como lobos em peles de ovelhas são abominação para o Senhor. Esse termo abominação, ele também pode significar repugnância. É algo que é repugnante para Deus. Então, a gente se depara com Deus observando todo o movimento pessoal, social, cultural ao nosso redor. E esse Deus que observa tudo isso diz assim: existe um tipo de gente que eu me deleito. E ter o deleite de Deus não significa necessariamente apenas Deus se alegrar com você, mas significa também que você que tem o deleite de Deus
você satisfaz o seu coração e a sua própria alma, porque Deus derrama bênçãos sobre a sua vida. Os íntegros são o prazer de Deus. Os perversos de coração, aqueles que vivem caminhos tortuosos dentro de si, eles causam repugnância. E a gente observa, por exemplo, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, a igreja de Laodiceia, a qual Deus diz assim: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por quê? Porque eles não tinham integridade. Eles eram incompletos, eles não estavam 100% dedicados ao Senhor, nem frio, nem quente, ou seja, não estava servindo para nada. Eram pessoas com caráter dúbio, eram pessoas de dupla personalidade, eram pessoas que as intenções da sua alma não condiziam com aquilo que ela acreditava e manifestava, por exemplo, nos encontros de adoração a esse Deus Criador, Deus vivo, que a tudo observa e sonda, não a aparência, mas o coração. Tanto é que quando Deus ele olha para o povo de Israel que estava desviado, por isso que vem a palavra profética contra esse povo que transgrediu, que fez aquilo que era mal, esse povo que não abençoou os que mais sofriam, que não agiu com generosidade, e tem uma lista de pecados, que foi idólatra, que levantou ídolos contra si mesmo, porque afinal de contas toda idolatria provoca mal aquele que idolatra essas pessoas. Deus olha para esse povo e diz lá em Isaías que a adoração deles não passa de trapo de imundícia. Isso é muito forte. Deus diz que o ajuntamento solene deles, ou seja, aquela oportunidade de adoração, quando o povo se reunia para adorar a Deus vivo, causava nojo, causava a ânsia de vômito em Deus. Quando ele olhava para aquele povo não tinha integridade. Eram corações pervertidos, eram corações tortuosos. Mas não foi isso que Jesus falou com respeito a alguns religiosos, principalmente lideranças. A gente se depara com a estrutura macropolítica, por exemplo, em nossa nação, onde quem deveria defender a população e julgar e cobrar dos políticos age em favor dos políticos. Isso é loucura. A macroengenharia que existe de corrupção dentro da política brasileira é presente desde que eu me sei, ou eu me achei como ser pensante. Desde quando eu sou criança, a gente vive essa luta. E a gente encontra uma liderança que deveria cobrar desses políticos, dizendo assim que vai agir em favor dos políticos. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Mas era exatamente contra esse tipo de liderança que Jesus se levanta, e principalmente uma liderança que se colocava como ministro de Deus. Porque uma coisa é você se decepcionar com a política, outra coisa é você se decepcionar com líderes religiosos. É pior se decepcionar com líderes religiosos, é pior se decepcionar com aqueles que se dizem cristãos, porque essa palavra cristão carrega um peso grande. Essa palavra cristão carrega um peso insondável na vida daqueles que declaram-se cristãos para um mundo carente, sem esperança. Imagina um líder religioso. E observando esses líderes religiosos, Jesus, ele vai falar lá em Mateus, capítulo 23, versos 27 e 28, eu vou ler para vocês. Diz assim:
Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. É muito forte essa palavra. Jesus, ele está desafiando, de fato, aqueles que se colocam como guias do povo, aqueles que se colocam como orientadores, líderes, a serem verdadeiros, não hipócritas. É interessante que quando a gente olha para essa palavra hipocrisia, ela tem uma conotação tão profunda e traz luz, de fato, para a maneira como nós devemos agir no nosso dia a dia. Porque esse termo hipócrisis no grego era utilizado para os debates jurídicos da época, era dentro de um ambiente de julgamento, onde alguém emitia um juízo e o outro defendia. Hipócrisis é necessariamente emitir juízos sobre alguma coisa. Então, o hipócrita é uma pessoa que vive julgando os outros. Esse é o hipócrita. Vive apontando o dedo na cara dos outros e falando que os outros têm uma série de defeitos, falam mal dos outros e nunca olham para si mesmos. Não conseguem enxergar, muitas vezes, as motivações extremamente danosas, egoístas, arrogantes que existem em sua alma e seu coração, enquanto emitem julgamentos, preconceitos. Nós julgamos muito. Nós emitimos muitos juízos. Esse é o primeiro sentido de hipócrita, aquele que sempre emite juízo em relação a outra pessoa, aponta o dedo e se esquece de olhar para si mesmo. Não é por acaso que Jesus, no Sermão do Monte, vai dizer assim: a ninguém julgueis, porque com a medida que julgardes, vos julgarão também. Então, ser hipócrita, em primeiro lugar, é condenar o outro. É não dar uma palavra de graça para o outro. É não se colocar no mesmo patamar do outro, mas achar que está, de fato, em outro patamar em relação à pessoa de Deus, por exemplo. Quando, obviamente, a gente sabe que aquilo que nós recebemos, a vida que nós temos, é fruto não necessariamente da nossa perfeição, porque perfeição não existe. Como eu vou compartilhar um pouco mais para frente aqui, ser íntegro não significa ser perfeito. Ser íntegro significa ser honesto. Ser íntegro significa você olhar para si mesmo e saber que se não for a graça de Deus, a ajuda de Deus, uma ajuda que vem de fora, não sua própria força, você não poderia efetivamente viver as coisas que você vive. Você precisou que Deus te desse um talento. Você precisou que Deus te desse inspiração. Você precisou da força que vem do Senhor. Você se colocou diante de Deus. Você caiu, você pegou, mas você se levantou por causa dessa graça que nos alcança. Não porque há perfeição. Logo, que direito nós temos de julgarmos o outro, sendo nós tão fracos quanto aquele que erra, que peca, que tem vício, que cai em tentação? Que diferença há? Quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. Então o hipócrita, ele julga. E é interessante que Jesus falava muito das vestimentas dos fariseus e dos escribas. E ele usa aqui uma analogia pesada. E a analogia que ele usa é de um sepulcro. Quando você vai no cemitério, você vê alguns sepulcros bem cuidados, mas o que é que existe dentro dele? Existe gente morta, existe morte, existe podridão. Esse é o perverso de coração.
E esse termo, coração, é extremamente importante para as Escrituras. Por quê? Porque o nosso chamado é amar a Deus e amar ao próximo de todo o nosso coração. Aqui dentro tem que ter um amor para com Deus e para com o outro intenso. Toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, toda a nossa força é no coração. A gente pode enganar as pessoas, mas a Deus a gente não engana, porque Ele olha o coração. E Deus está olhando nesse exato momento para as pessoas, para esse mundo. Ele está olhando para o coração das pessoas, para o coração da sociedade, para o coração dos líderes do nosso país. Deus está olhando para o coração. Ele diz que são abominação, são repugnantes, causam ânsia de vômito. Quando esse coração nutre perversidade, caminhos tortuosos, motivações escusas, desejos obscuros, hipocrisia. Deus está cansado de hipocrisia. Deus está cansado de sorrisos falsos. Deus está cansado de discursos bonitos. Deus está cansado de palavras bajuladoras. Ele quer vida. Ele quer vida. Também, Jesus, em Mateus capítulo 7, ele vai nos orientar em relação a falsos profetas. A partir do versículo 15 diz: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Em seguida, ele vai falar: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele diz: por que, Senhor? Em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos doentes. E Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Perceba o seguinte, que Deus ele não está preocupado com o aparente poder manifestado por uma série de lideranças que, na verdade, são falsos mestres, falsos profetas. Não tem pregado o verdadeiro evangelho de Jesus. Tem, sim, oferecido aquilo que todo mundo quer. Quem não quer dinheiro? Já dizia Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Todo mundo quer dinheiro, cara. Presta atenção, teologia da prosperidade devastou o verdadeiro evangelho em nossa nação. É o que mais aparece na TV. Falso profeta, falso mestre, pastor que oferece dinheiro para você e diz que você vai ficar rico porque você faz qualquer coisa dentro da igreja. É mentiroso, é falso profeta. Ele pode fazer chover milagres. Não vem de Deus. Deus não conhece. Pelo contrário, receberá a justa punição pelos seus erros intencionais, manipuladores, falsos mestres, lobos em peles de ovelha. São esses caras. Abra o olho, presta atenção. Livre-se o mais rapidamente possível dessas pessoas. São danosas. São danosas para o reino de Deus. São danosas para a sua vida. Você está presa, na verdade, a espíritos de demônios quando você segue esses líderes. Abra o olho. Obviamente, dentro da fé cristã existe generosidade. A gente tem que ser generoso, a gente tem que abençoar o mundo. Mas ser generoso implica, de fato, em abrir mão de ser rico. Você abre mão de uma parte
do seu ganho para abençoar vidas, para abençoar o mundo, para abençoar os outros, para abençoar a igreja que faz a missão de Deus. Isso é generosidade. Você vai receber o que disso? O prêmio de Deus. Não é nessa vida. Não é a fama nessa vida, não é dinheiro nessa vida. Obviamente Deus olha de maneira diferenciada para quem tem um coração generoso. Mas isso não é teologia da prosperidade. Esquece essa teologia da prosperidade. Vive a teologia do reino de Deus, do evangelho de Jesus. Aquele que, sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. É isso que a Bíblia ensina. Nenhum discípulo de Jesus, eu não vi nenhum ficar rico. Pelo contrário, todos, absolutamente todos, morreram pobres. Porém, não lhes faltava vestimenta, não lhes faltava o necessário para a subsistência. Por quê? Porque o pão nosso de cada dia está garantido. O cuidado de Deus está garantido. Isso nos é suficiente. Por outro lado, se Deus te abençoou com riquezas, abençoe o mundo. Abençoe aqueles que têm necessidade. Por quê? Porque se você for esperar por outras pessoas, você não vai ver essa justiça generosa alcançando órfãos, viúvas, pessoas carentes que precisam de fato da ajuda de corações generosos. É isso que a Bíblia ensina. É isso que o Evangelho ensina. Por outro lado, falsos profetas, a Bíblia está dizendo que pelos frutos nós conhecemos, ou seja, pelo caráter. É impressionante que nessa minha longa vida dentro das igrejas e vendo tantas coisas em igrejas que não têm o verdadeiro evangelho de Jesus, o que impressiona é que as pessoas são muito boas de discurso, falam muito bem, cativam, tem um linguajar que arrebata o seu coração, é muito convincente. Cuidado. E quais são, então, os frutos que manifestam falsos profetas, lobos em peles de ovelha? A gente precisa saber. E sabe de uma coisa, gente? Algo que me chama a atenção é que conhecer alguém é extremamente importante. Conhecer quem lidera você é extremamente importante. Conhecer o caráter, conviver com essa pessoa é extremamente importante. Em primeiro lugar, falsos profetas, eles são ambiciosos demais. Querem as coisas muito rápido acontecendo. Eles são controladores. Eles não deixam você tomar decisões por si só. Eles são manipuladores. Abre o olho. Eles ficam com raiva. Eles manifestam essa ira. Eles são ávidos em, de alguma forma, prejudicar pessoas financeiramente. Tiram dinheiro das pessoas. E não é de maneira, digamos assim, espontânea, não, é manipuladora mesmo. Não é que a pessoa se dispõe a fazer isso, não, eles manipulam. Elas são extremamente articuladas. Mas você vai conhecer pelos frutos. Você percebe. Falsos profetas, eles têm problema com sexualidade. Abra o olho. Eles estão aí. Por outro lado, existe gente íntegra, graças a Deus. Existem líderes que, de fato, como diz Hebreus 11:20, são o prazer do Senhor. Neles Deus tem prazer. E o que é integridade? Como eu falei anteriormente, integridade não tem a ver com perfeição, porque não existe ninguém perfeito.
Mas integridade tem a ver com honestidade. São pessoas honestas. São pessoas que mostram fraquezas. São pessoas que confessam seus pecados. Elas sabem que pecam. Obviamente, o pecado na vida delas não é uma constante, mas o pecado na vida delas é, digamos assim, pontual. Acontece, elas pecam, mas elas não vivem mais em pecado. Por quê? Porque elas foram salvas por Cristo Jesus e elas querem viver essa palavra de Deus, elas querem viver esse poder da ressurreição, porque nós morremos para o pecado e agora vivemos para Deus, de forma que o reino do pecado não nos domina mais, pelo contrário, a vida de Deus e do reino de Deus, essa nova vida se manifesta em nós. Isso é integridade. Tem a ver com honestidade, tem a ver com demonstrar que você é normal, você não é um super-herói. Gente desse jeito, gente desse tipo, gente que vive essa sinceridade, vale a pena seguir. Vale a pena ir na igreja dessa pessoa. Vale a pena conviver com gente que tem caráter. Não há uma desconexão entre aquilo que ela é por dentro e por fora. Pelo contrário, o que ela é por fora é aquilo que ela é por dentro. Integridade. É uma pessoa que é espontânea. Isso é bom. Gente, presta atenção. Pessoas espontâneas, elas são mais confiáveis do que pessoas articuladas. Gente íntegra tem espontaneidade. E eu gosto desse termo sincero, porque é um termo latim que era usada para as esculturas que eram vendidas no século I, naquele momento da fé cristã. Paulo usa esse termo, né, para falar sobre amar com sinceridade, ou seja, amar de verdade, amar de todo o nosso coração. E sincero era esse termo usado nessas esculturas, quando eram vendidas, era perguntado se era com cera ou sem cera. Por quê? Porque uma original é uma sem cera, ou seja, não tem nenhum remendo ali. Colocava-se cera, por exemplo, se você fez uma escultura e o nariz dessa escultura quebrou. Aí vai lá e faz um remendo com cera. Entende? Quando é bem original, bem cuidada, não tem cera nenhuma. Pelo contrário, ela está íntegra. Ela está sincera. Então, seja uma pessoa sincera. Seja uma pessoa sincera. Isso é o íntegro. O íntegro, ele nunca será perfeito, porque perfeição nós não teremos nessa vida, mas nós iremos buscar. E buscar a perfeição presta atenção, confessar pecados. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente encontra um homem que viveu segundo o coração de Deus. Esse homem era Davi. Só que Davi fez coisas terríveis. Coisas de envergonhar qualquer um que diz, cara, Davi é meu paradigma. Ah, é? Seu paradigma? Ele articulou um assassinato. Ele traiu seu melhor amigo com a esposa do seu melhor amigo e traiu o povo de Israel, traiu a sua esposa, cometeu adultério, mentiu. Porém, Davi não escondeu isso. Obviamente, Deus teve que ir lá alcançar Davi por meio da palavra de um profeta. Deus deu aquele chacoalhão em Davi, através do profeta Natan, e que palavra poderosa. A analogia que Natan faz é fantástica. E Deus quer nos dar esse chacoalhão, gente sincera, gente íntegra. É gente que recebe esse chacoalhão de Deus e não se esconde e fala, Senhor, sou eu mesmo. Não faz como Adão. Foi a mulher que tu me deste, colocou a culpa em Deus.
A culpa é sua, você me deu aquela mulher. Aí Eva coloca a culpa na serpente. A serpente não tinha quem colocar a culpa. O sincero, ele fala, Senhor, sou pecador. Esse é o íntegro. Senhor, estou aqui, tem misericórdia de mim, o Senhor sabe. O Senhor sabe a minha luta, eu pequei contra ti, não quero cair mais. Não quero mais viver preso ao pecado. Quero viver de um jeito novo e diferente. Isso é o sincero. Isso é o íntegro. Isso é a pessoa em quem Deus tem prazer. Quando aquela mulher prostituta se aproxima de Jesus trazendo um vaso de alabastro, quebrando aquele vaso de alabastro nos pés de Jesus, e aquela sala fica toda perfumada. Os fariseus olham para aquela mulher e falam, você não conhece essa mulher. Você não conhece a vida dessa mulher. E Jesus olha para um fariseu que estava ali presente, salvo engano, seu nome era Simão, depois pesquisa, tá? Para ver se era o Simão fariseu. E Jesus diz a ele que a quem muito se perdoa, muito se ama. As pessoas que Deus mais ama são as que tiveram a percepção de tão grande pecado elas cometeram contra elas mesmas, contra outras pessoas e contra Deus. E se aproximaram do Senhor em lágrimas. Disseram, Senhor, estou aqui. Como um filho perdido que retorna para a casa do pai e fala, pai, trata-me como um dos teus trabalhadores. E o que é que Deus faz? Ele prepara uma festa. Ele faz uma festa por causa desse filho que veio. Porque esse filho é o prazer dele. Ah, meu irmão, nós somos o prazer do Deus Criador de todas as coisas. Ele se deleita em nós. Quando nós simplesmente nos aproximamos dele dizendo, eu quero uma nova vida. Não importa o buraco que você se enfiou. Saia desse lugar, se aproxime de Deus. Deus vai olhar para você e vai dizer, esse é meu filho em quem eu tenho prazer. Ele tem integridade, sinceridade. Ele quer viver uma nova vida e eu dou essa nova vida. Afinal de contas, foi para isso que Jesus veio. Para isso é a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Jesus derramou seu sangue para salvar pecadores. Aí o apóstolo Paulo dizia, esse amor me constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, e sim por aquele que por eles morreu e ressuscitou. É muito amor que Deus tem por nós, é muito amor, é muita graça. E aí nós nos tornamos o deleite de Deus. Pessoa íntegra é pessoa sincera, é pessoa honesta. É pessoa que anda com humildade, porque afinal de contas ela sabe de onde veio. Ela sabe que foi Deus que fez. Ela sabe que foi Deus que deu o talento. Ela sabe que foi Deus que fez essa obra. Pessoa íntegra batalha muito. Pessoa íntegra confessa pecado, é perdoado e continua a vida e não quer mais pecar e luta para não cair. Isso é pessoa íntegra. Pessoa íntegra é gente normal, porque afinal de contas não existe Superman. A gente é igual a todo mundo. Não existe super-herói. Existe gente completa, onde o que ela é por dentro é por fora, e se torna deleite de Deus, em meio à geração do fake book, em meio à geração das mídias, em meio à geração de mostrar reputações, de mostrar aquilo que elas não são de verdade. Ah, meu irmão, tantos são os exemplos das Escrituras
que mostram homens e mulheres que andaram com integridade diante de Deus, em meio a essa geração que exige tanto que a gente ande concordemente com ela, quando na verdade a gente pode sim pensar diferente, mas a gente tem que mostrar, tem que morrer por aquilo que nós acreditamos. Só quem decide morrer por aquilo que abraçou e acredita. E vale a pena morrer pelo amor. Vale a pena morrer porque você ama pessoas. É isso que a Bíblia nos ensina. Só aqueles que aprenderam a morrer, deixar-se matar, tá? Por aquilo que acredita, vão ver Deus caminhando ao seu lado na fornalha ardente. Vão ver Deus fechando a boca dos leões. Vão ver a manifestação da glória e do poder de Deus em meio à geração perdida, que precisa tanto de nós, luz para esse mundo. Vamos viver isso? Vamos ser esse tipo de gente no qual Deus tem prazer? Vamos viver essa integridade? Queria desafiar você a viver aquilo que você acredita. A ser de fato alguém que quando adora a Deus, Deus diz: eu te amo, você é meu prazer. Através de você eu mostro como o mundo deve ser. Vamos viver isso? Pai, nos colocamos diante do Senhor, meu Deus, para te pedir misericórdia, Senhor, porque é um desafio tão grande e tremendo. Deus, ser, ó Deus, um homem e mulher de Deus, andar com integridade, viver não por aquilo que as pessoas nos veem. Senhor, que desafio é esse? Ser alguém que o Senhor tem prazer nessa existência. Pai, queremos ser o teu prazer, Senhor. Queremos ser, ó Deus, como ovelhas em meio aos lobos, porém pastoreadas pelo Criador de todas as coisas, que nos guarda, cuida de nós, nos protege. Senhor, nos ajuda. Precisamos da tua ajuda. Senhor, nos reveste da tua graça. Senhor, nos reveste do teu poder. Senhor, nos guarda, Senhor, no teu amor. Ó Deus, faz a tua obra, nos ajuda, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome. Ó Deus, se há, ó Deus, pecados em nós, nos perdoa, Pai. E nos ajuda, Senhor, a manifestar a tua realidade através de nossas obras. A tua bondade, o teu amor, a tua vida através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a vida, o poder e a integridade que vem do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe.
Bem, eu já cansei dos discursos políticos, ideológicos, religiosos, seja dentro de uma universidade, seja dentro de uma igreja, que fica apenas na boa retórica daqueles que falam e não produzem fruto nenhum na vida deles e nem da sociedade, porque afinal de contas a motivação, aquilo que está lá dentro do coração deles, não é tão boa assim. É tortuosa. É desintegradora. Não causa, de fato, empatia, algo bom e novo fora deles. Pelo contrário, vai ser bom só para eles. Parece que nunca é bom para o outro. E cansando disso, a gente também cansa, não apenas dos políticos ou dos religiosos ou dos mestres que estão dentro das universidades, mas também daquela pessoa que se senta lá no barzinho e lá no barzinho começa a falar um monte de coisa e não vive aquilo que diz. Eu já cansei disso também. Chegou o momento de ter mais vida, de ter mais ação, de ter mais prática daquilo que acredita. E sabe de uma coisa? Deus, Ele é bom. Ele vê o coração. E Ele vê o quanto aquilo que está lá dentro do nosso coração se mostra para o mundo e transforma a nossa vida pessoal e a humanidade. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Chega junto, tá imperdível o nosso encontro. Ainda que o chão se abale, não temerei, não temerei, não, não, não. Ainda que os montes se movam, não temerei, eu não temerei, não, 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 não. Ainda que o chão se abale, não temerei, eu não temerei, não, 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 não. Ainda que os montes se movam, não temerei, eu não temerei. Deus é meu refúgio, Ele é minha força, socorro que não falta quando preciso. Deus é meu refúgio, Ele é minha força, socorro que não falta quando preciso. O Todo-Poderoso está ao nosso lado, o Deus vivo. O Todo-Poderoso está ao nosso lado, o Deus vivo. O Todo-Poderoso está ao nosso lado, o Deus vivo. O Todo-Poderoso está ao nosso lado, o Deus vivo. Aquietai-vos e sabei que sou Deus, Rei de toda
nações, aquietai-vos e sabei que o controle de tudo está em minhas mãos. Aquietai-vos e sabei que sou Deus, Rei de todas as nações. Aquietai-vos e sabei que o controle de tudo está em minhas mãos. Aquietai-vos e sabei que sou Deus, Rei de todas as nações. Aquietai-vos e sabei que o controle de tudo está em minhas mãos. Deus é meu refúgio, Ele é minha força, socorro que não falta quando preciso. Deus é meu refúgio, Ele é minha força, socorro que não falta quando preciso. O que o mundo mais precisa hoje é de amor. Uma das coisas que torna esse amor efetivo e transformador é a generosidade. E imagina quando essa generosidade é transformada em educação. Aí ela se torna ainda mais bela, porque traz consigo esperança. Por isso nós da comunidade Mosaico estamos sempre trabalhando e buscando caminhos para levar a crianças, jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade oportunidades de transformação através da educação. E é com muita alegria e gratidão que eu tenho o privilégio de falar para vocês sobre o programa Logos School. Uma parceria da nossa comunidade com a ONG Anima, organização não governamental sem fins lucrativos e referência em assistência social desde 2006. Esse programa tem como objetivo ajudar crianças e adolescentes carentes no desenvolvimento de suas habilidades através do aprendizado da língua inglesa. É isso mesmo, elas serão bilíngues. Ferramenta essencial nos dias de hoje, sobretudo no mundo cada vez mais tecnológico e globalizado. Em Recife, por exemplo, crianças da comunidade Parque dos Milagres já deram um start no programa e estão aprendendo inglês pelo aplicativo da GLAD International Education, com acompanhamento diário e encontros semanais com os nossos voluntários. Todas elas receberão certificado do curso a cada etapa concluída, desde o básico até o TOEFL. Que demais isso! Desse jeito, elas poderão desenvolver seus talentos e romper fronteiras para o conhecimento e transformação de suas vidas e comunidades. E que tal fazer a diferença na vida de uma dessas crianças e adolescentes? Funciona assim. Você adota um ou mais alunos, contribuindo com R$ 25,00 por mês para cada criança de até 11 anos de idade. E R$ 50,00 por mês para adolescentes a partir dos 12 anos de idade. Hey, are you with me? Let's go! E eu acho que eu tô precisando de umas aulas de inglês com a nossa turminha, hein?